Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que são os operadores lógicos, por que eles são importantes, como você utiliza eles para fazer filtros em vetores e data frames. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. Para começar, a gente vai utilizar o mesmo conjunto de dados que a gente utilizou na última aula, quando a gente criou pela primeira vez o data frame. Aqui eu tenho 3 vetores, só para recapitular. A coluna ID, que é uma identificação de cada linha, a coluna nome, com alguns nomes aleatórios, e a coluna salário, com alguns salários aleatórios. Então eu vou executar essas linhas e aqui em seguida criar o data frame, conforme a gente viu no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma olhada no card que eu estou colocando aqui para vocês, e aí vocês podem aprender a utilizar, a criar um data frame. Então eu vou executar aqui e criar o nosso data frame. Então, conforme a gente já viu, aqui no formato de tabela. O operador lógico basicamente é uma comparação, tá? Você vai comparar uma coisa com a outra e o resultado dessa comparação só pode ser verdadeiro ou falso. Aqui eu trouxe alguns exemplos para você. A comparação, para você comparar se um objeto é igual a outro, você usa os dois sinais de iguais seguidos. Por que não um sinal de igual só? Porque um sinal de igual você usa em atribuição para novos objetos. Então, por exemplo, aqui no data frame, por exemplo, quando a gente criou, a gente usou um sinal de igual. Então, agora que a gente quer fazer uma comparação, se um número é igual a outro, a gente usa dois sinais de igual. Se eu executar esse comando, 1 igual 1, ele vai me retornar verdadeiro, em letras maiúsculas, dessa forma mesmo. Isso significa que essa comparação é válida. A segunda comparação, exclamação igual a 1, o exclamação igual é o sinal para diferente. Então, 1 é diferente de 1. E ele retorna falso, porque 1 é igual a 1. A gente pode utilizar também sinais de maior ou menor. Então, 1 é maior que 2, ele vai retornar falso, porque 2 é maior que 1. Se eu fizer do outro jeito, 2 maior que 1, ele vai retornar verdadeiro. Se eu executar 3 maior ou igual a 3, ele vai retornar verdadeiro, porque aqui ele está testando se ele é maior ou se ele é igual. E 3 maior ou igual a 4 vai retornar falso, porque 4 é maior que 3. Então aqui vocês conseguem ver esse resultado desses operadores lógicos. Os operadores lógicos são essas igualdades e desigualdades. Uma coisa interessante é que a gente pode aplicar esses operadores a valores dentro de um vetor. Então, só para recapitular, a gente criou um vetor de salário aqui com esses valores. Se eu executar esse comando salário maior que 2.000, ele vai me retornar um vetor de valores verdadeiros ou falsos, de acordo com cada observação do vetor. Então, só para lembrar os valores, eu vou executar aqui o salário, e aí tem aqui a sequência de valores, e aqui a minha comparação, salário maior que 2.000. Se eu executar isso, ele vai me voltar um vetor de verdadeiros ou falsos. O primeiro valor é de 1.000, e ele é falso, porque ele é menor que 2.000. O segundo é de 2.500, ele é verdadeiro, porque ele é maior que 2.000, e assim sucessivamente. E o aspecto interessante de utilizar esses operadores lógicos é que você consegue filtrar data frames baseado nessas comparações. Então vamos supor, nesse exemplo aqui, que eu queira listar apenas os registros do nosso data frame cujo salário são superiores a 2.000. Então é essa forma que eu utilizo. O df abre colchetes, então da mesma forma que a gente filtrou no vídeo anterior, só que em vez de eu especificar uma coluna ou o número da linha, eu vou especificar um vetor de verdadeiros ou falsos. Ele sempre vai retornar os registros quando forem verdadeiros. Então, nesse caso, eu quero que retorne todo mundo que tem um salário maior que 2.000. Eu coloco vírgula, deixo vazio para retornar todas as colunas. Então, se você executar aqui, ele vai retornar apenas a Maria, a Aline e a Mariana, pois apenas elas têm o salário maior que 2.000. E se você olhar aqui, é a mesma coisa. Ele só retornou os registros que voltaram true, verdadeiro. Vamos olhar alguns exemplos a mais, e aqui é uma coisa nova também que eu estou apresentando para vocês, que é o seguinte: o R ele tem uns conjuntos de dados
padrão dentro dele, né? A gente vai ver num vídeo futuro como carregar o seu próprio conjunto de dados, mas vamos utilizar muito também os conjuntos de dados nativos do R, só porque eles estão disponíveis e são fáceis de utilizar. O exemplo de hoje é o mtcars. Quando você digita data mtcars, você carrega esse objeto de dados na memória, né? Então eu vou executar aqui. E uma coisa que é interessante, e eu já vou chamar aqui também, a função help, ela vai descrever esse conjunto de dados para a gente. Então eu já vou executar aqui também, e ele já abriu aqui dentro da aba help. Uma coisa que você pode fazer em seguida é simplesmente chamar o conjunto de dados e observar aqui no console quais são as informações que ele tem, né? Enquanto isso, você pode ler aqui no help o que significa cada uma dessas colunas. Porém, tem um jeito até mais fácil de olhar esses dados, que é, se você for aqui na aba Environment, existe agora esse objeto mtcars. Se você clicar nele, você vai simplesmente abrir uma tabela aqui com os registros, e é até mais fácil de visualizar. Então aqui você consegue entender um pouco mais o que são esses dados. O que eles significam não é tanto relevante para esse exercício, o objetivo maior aqui é utilizar os operadores lógicos para fazer filtros e retornar grupos específicos. Então eu vou fechar aqui. E aí o primeiro exercício aqui seria filtrar registros com mais de 4 cilindros. A coluna cilindro é essa daqui, CYL. Então como é que eu faço isso? Então eu vou chamar, do mesmo jeito que a gente fez para o nosso data frame. Então eu vou chamar esse data frame mtcars, abrir o colchetes, e aí eu preciso citar essa coluna, não esquecendo que eu preciso citar da onde ela vem. Então eu tenho que digitar de novo o mtcars, cifrão cil, que é a coluna. Então lembra, a coluna está dentro do data frame, então eu preciso chamar o data frame novamente, tá? Maior que 4, que eu quero registros com mais 4 cilindros. Vou colocar a vírgula aqui para voltar todas as colunas. Então quando eu rodo, ele aqui voltou apenas os registros com cilindros maior que 4. Então se você olhar aqui nessa coluna, você vai ver que só existe 6 e 8, né? Não tem nenhum menor que 4. Vamos fazer o próximo, filtrar carros com motor de 4 marchas apenas. As marchas são essa coluna gear. Então a mesma coisa, mtcars, abre colchetes, mtcars novamente, gear com 4 marchas apenas. Então eu não quero nem mais que 4, nem menos que 4, eu quero exatamente 4. Então eu vou usar dois sinais de igual, 4. Coloco a vírgula e executo. Tá aqui. Se você olhar o registro, a coluna gear vai ser sempre igual a 4. E o último exercício, filtrar carros com menos de 3,0 pounds de peso, né? Esse peso, na verdade, ele é de 1000 pounds multiplicado por 1000 pounds, né? E essa coluna aqui, WT. Então, para fazer isso, mesma coisa, mtcars, novamente mtcars, cifrão, WT, e eu quero menos de 3, então menor que 3. Coloco a vírgula e executo. Então aqui ele me retorna apenas os registros cujo peso é menor que 3.000 pounds. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like, recomenda para os seus amigos. Se você tem algum colega estudando estatística e deseja aprender o R, essa é uma ótima oportunidade. E por hoje é só. Obrigado e até o próximo vídeo.